Para lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos acompanhar a coletiva de imprensa do técnico Maurício Barbieri após o empate do Vasco 1-1 contra a equipe do Fluminense no Maracanã, galera. Vou deixar o link na descrição. Crécio Direitos Autorais, canal da Vasco TV, galera. Vamos acompanhar a entrevista coletiva do Barbieri. No final, volta aí, a gente conversa mais sobre a partida. Barbieri, hoje eu vou te dar boa noite porque eu sou o primeiro. Que análise você faz? Eu queria que você falasse do jogo, das substituições. E posso dizer para o torcedor do Vasco que foi ponto ganho esse empate hoje aqui no Maracanã? Bom, boa noite. Eu acho que a gente começou o jogo muito bem, não digo só pelo gol cedo, mas porque foi uma situação estudada, trabalhada, de conseguir encaixar essa pressão. A gente sabia como eles saíam, o lado que eles saíam, e a gente conseguiu fazer o gol. Depois a gente conseguiu se defender bem, mas não estava conseguindo ligar tantos contra-ataques no primeiro tempo. É normal, pelo tipo de jogo do Fluminense, você acabar tendo que ceder um pouco de espaço a eles e se resguardar um pouco mais, senão o jogo vira uma loucura. E eu acho que a gente fez isso bem, com alguns detalhes para corrigir. A gente tentou... Posso continuar? A gente tentou corrigir isso no segundo tempo e acabou tomando um gol numa situação que a gente falou, que trabalhou, mas enfim, que acontece. E eu acho que a gente vinha perdendo um pouco de força no segundo tempo, tomou o gol. Depois, com as trocas, a gente até teve mais oportunidades para fazer um gol do que até no primeiro tempo, explorando o espaço que a gente sabia que eles iam oferecer, da forma que eles se atiram. E eu acho que é um ponto ganho para o Vasco, assim como é um ponto ganho para o Fluminense também. Eu acho que eles conquistaram um ponto e a gente também conquistou um ponto. É um adversário que é candidato a título, assim como alguns outros que a gente já enfrentou nesse início, um início muito difícil. Mais um campeão estadual que a gente enfrentamos 4 campeões estaduais nas 4 primeiras rodadas. E é isso, acho que é um ponto importante que a gente soma. Barbieri, boa noite, Emanuele Ribeiro do GE. Globo. Você fala sobre as transições em velocidade, que no primeiro tempo o Vasco não conseguiu tanto, e no segundo tempo isso realmente muda, a gente vê uma chance com o pé, que ele acerta a trave no cruzamento, depois o Alex Teixeira perde ali no susto, né? Tem o Egnaldo também, numa chance muito perigosa, depois no fim agora o Figueiredo passando perto da trave também. O Vasco conseguiu ter esses escapes no segundo tempo, mas também sofreu uma pressão muito maior do Fluminense, né? A gente viu no início ali o Vasco sendo empurrado para dentro do seu gol e o Léo Jardim novamente tendo uma participação muito grande nessa partida. Queria que você detalhasse melhor essa questão das substituições, o que você achou dessas mudanças que você fez no ataque. A gente vê o Egnaldo entrando no lugar do Pedro Raul, um atacante mais móvel, de mais velocidade, justamente para aproveitar essas transições. O Juan novamente tendo uma chance e o Figueiredo voltando também a ganhar uma chance. E por que o Eric Marques hoje não era uma opção? Você tem revezado o elenco? Como é que funciona isso? Obrigada. Bom, boa noite. Sim, eu acho que sim, como eu disse, eu acho que a gente ajustou o posicionamento para o segundo tempo, mas alguns jogadores começaram a apresentar um cansaço. A saída do Andrei foi por conta disso. Achei que o lado forte do Fluminense sempre é o lado direito, é onde o Arias gosta mais de jogar, o Cano encosta mais por ali. E o Andrei acabou que estava tendo dificuldade, por isso a entrada do Matias, que é um jogador que tem bastante vigor físico, chega à frente também. Depois as outras trocas foram nesse sentido, do cansaço e de ganhar velocidade para o espaço que a gente sabia que eles iam oferecer. A gente estudou bastante a equipe deles, não tinha dúvida de que eles iam se atirar, é uma característica deles, e que a gente tinha que explorar esses espaços. E volto a dizer, eu acho que a gente teve boas oportunidades, acho que você citou algumas delas e teve uma que foi, a gente não terminou em finalização, mas foi o cruzamento do Piton, que talvez para mim tenha sido a mais clara, se a gente consegue conectar ali com o Pedro na segunda trave. E é isso, o jogo se desenhou para a característica dos jogadores, da gente conseguir recompor um pouco mais e aproveitar a velocidade. Do Eric é em função de característica, ele foi para o último jogo porque a gente entendia que ele podia ajudar com aquilo que ele tem, de 1 contra 1, de desequilíbrio. Hoje entendia que era um jogo que talvez não encaixasse tanto no perfil dele. O Egnaldo pode jogar de 9 como de beirada e é muito rápido. Então as escolhas foram nesse sentido.
Boa noite, Barbieri, Matheus Guimarães do Lance. Eu queria tocar justamente nesse ponto que você falou da saída em velocidade, aproveitar os espaços e tudo mais, justamente porque você optou por não entrar com o Orediano. Queria saber o porquê, foi alguma opção sua, talvez opção do jogo, não era o caso de entrar com o Orediano, justamente porque talvez ele supostamente entraria no lugar do Peck, que teve uma virose, quase não treinou durante a semana. Eu queria entender justamente porque a não entrada do Orediano. Pela característica, porque o Peck precisou no segundo tempo fazer uma função que ele fez nos outros jogos, que era descer até a última linha para poder fechar os espaços. E o Luca é um jogador que, pela característica física dele, isso foge muito do jogo dele. Ele poderia, a gente conversou, ter entrado por dentro, de repente, na função do Juan ou do Aguinaldo. Mas como era um jogo que a gente tinha que priorizar a velocidade e essa disputa de bola pelo alto, algo que foge um pouquinho da característica do Luca, o Luca acabou não entrando hoje. Então a ideia sempre é tentar aproveitar ou potencializar aquilo que os jogadores têm de melhor. Mas todos eles são importantes, o Luca, o Eric que ficou fora, a gente tem um grupo muito dedicado, muito comprometido, todos eles. Eu acho que a gente se defendeu muito bem. Vale lembrar que as grandes chances do Fluminense ou foram chutes de fora, como foi o chute do Nino, ou bolas cruzadas, em que a gente conseguiu fechar bem os espaços deles ali, mas faltou só a gente ligar melhor os contra-ataques. Para a gente terminar, então. Essa é a última mesmo? Eu estou terminando aqui. Fala para a gente sobre o Léo Jardim, mais uma vez, né? Que campeonato está fazendo o Léo Jardim? Muito interessante. Um dos destaques hoje. Eu acho que o Léo vem muito bem. Eu acho que a gente internamente nunca teve dúvida sobre a capacidade do Léo. Eu sei que... E é natural que tenha acontecido porque o Ivan, quando teve a oportunidade, entrou muito bem. E depois tinha uma demanda grande por uma oportunidade dele. E quando chegar o momento, se for o caso, ele vem trabalhando, também vai corresponder. Mas o Léo vem fazendo um grande campeonato, assim como todos eles. Eu queria só lembrar que a gente está num processo, está num período ainda em que a gente está semeando muita coisa. Talvez os frutos não estejam tão claros. E não estou nem falando de pontuação, porque pensando nos adversários que a gente enfrentou, a gente até tem uma pontuação interessante. Mas a gente segue crescendo como equipe, buscando uma evolução, buscando desenvolvimento. E o Léo também vai melhorando o entrosamento dele com os companheiros, vai acertando essas dinâmicas todas entre eles. Eu acho que a equipe conseguiu se comunicar muito mais dentro de campo hoje. Foi um pedido que a gente tinha feito, que eles conversassem mais, que eles se orientassem, que eles se ajudassem. Então a gente está seguindo nesse processo de evolução, crescimento, desenvolvimento. E volto a repetir, a gente vai fazer uma grande temporada. Obrigado. Galera, mais um jogo, né, que o Vasco deixa escapar a vitória. O Vasco abre o placar, nos últimos jogos tem sido assim. O Vasco sempre tem feito os gols primeiro, mas acaba cedendo um empate, né? E dessa vez foi contra a equipe do Fluminense. O time do Vasco, na minha opinião, foi superior um pouco no primeiro tempo, né? Após fazer o gol, é claro, a equipe do Fluminense teve que pressionar, foi para cima do time do Vasco, né? Mas o Vasco soube se comportar muito bem dentro de campo, né? E agora o Vasco vai ficando na 8ª colocação, 5 pontos. O Vasco, né, que tem 2 empates, 1 derrota e 1 vitória no Campeonato Brasileiro, né? O Vasco tem aquela vitória na estreia contra a equipe do Atlético Mineiro jogando fora de casa. Depois desse jogo, o Vasco empatou um jogo, perdeu outro e agora empatou novamente. Com isso, o Vasco está 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, que é a única competição que o Vasco está disputando. Então, na minha opinião, o Vasco tem que aproveitar um pouquinho mais essas oportunidades de quando abrir o placar, né? Porque esses empates aí pode fazer muita falta no final da competição, pode estar faltando ponto aí para poder conseguir uma classificação. Então o Maurício Barbieri tem que tentar trabalhar um pouco emocionado esses jogadores aí para poder ter um pouco mais de calma quando abrir o placar, né? E trabalhar melhor o jogo e tentar evitar o máximo possível o empate, né? Claro, o time do Fluminense é uma grande equipe, é uma equipe que pressiona muito e acabou conseguindo fazer o gol lá com o Lima, né? Conseguiu fazer o gol do empate, né? Teve até chance de virar também o jogo, mas a partida terminou assim, 1-1 entre as duas equipes. Galera, essa foi a coletiva do técnico Maurício Barbieri. Lembrando, vou deixar o link aí na descrição, Crédito Direitos Autorais, canal da Vasco TV.